Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados do Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O sonho de Deolindo Amorim, seu fundador e nosso mentor, e também sob a presidência de honra de Jorge Andréa e na companhia, por certo, de todos os demais bons amigos espíritos que trouxeram o ICEB até aqui e certamente continuam a nos enviar fortalecimento para nós darmos continuidade ao nosso estudo e à nossa aqui instituição. E neste instante, portanto, elevando nossos pequeninos corações ao teu Mestre querido, de onde fazes descer por sobre nós a tua misericórdia, o teu alento, a tua compaixão, mas sobretudo, Jesus, a tua serenidade, a tua paz e a tua luz. Desce também, Jesus, por sobre todos os nossos irmãos em duríssimas provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Mas neste instante, Jesus, nós te rogamos, vem para o Instituto de Cultura Espírita do Brasil o teu amor, para que possamos receber, e sobretudo nossa querida irmã, amiga e companheira Valéria Carneiro Barros, para que ela receba neste instante, como todos nós, não só a tua bênção, mas raios de tua inteligência sobre a de Valéria, e raios de teu coração augusto e crístico, fazendo um envolvimento no coração de Valéria, para que possamos hoje celebrar mais uma homenagem devida, justa, sincera e emocionada a mais um de nossos mentores queridos. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. E nós estamos, então, recebendo Valéria Carneiro de Barros, que é graduada em Letras Português e Inglês, graduada em Direito, tem um curso de primeiros socorros da Cruz Vermelha, faz trabalho voluntário no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no Hospital Central do INCA, e no NAVE, que é o Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, lá no INCA, desde 2010. É médium e diretora de assistência social do Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, a partir de 2024. Valéria Carneiro de Barros, somos todos ouvidos, Deus te abençoe. Muito obrigada por aceitar o convite do nosso ICEB para estar aqui conosco, porque Valéria vem aqui tratar do nosso projeto, ou contribuir e enriquecer o nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, e hoje trazendo uma homenagem emocionada do nosso coração ao nosso amadíssimo José Grosso. Paz e luz a ele e a todos nós. Obrigada, Valéria. Somos todos ouvidos. Obrigada, Nádia. Obrigada a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade, né? Principalmente de falar do nosso querido José Grosso, né? Que eu gosto muito dele. E eu trouxe aqui uma mini biografia, que foi psicografia, depois no final eu coloco, né, da onde veio essa biografia, para a gente conhecer um pouquinho melhor do José Grosso, né? José Grosso teve muitas andanças através de muitos corpos, através de vários corpos, assim como nós, né? Teve poder e muita autoridade em suas mãos, principalmente a partir da Germânia. Contudo, ele era místico, rígido e disciplinado. Nessa época, José Grosso chamava-se Joanes e desencarnou por volta do ano de 751. Em uma de suas encarnações, ele teve o seu irmão consanguíneo, o irmão Palminha. José Grosso reencarnou novamente na Holanda como ádido diplomático. Conviveu com a classe alta holandesa e com a corte Francisco I,
o rei da França. Nesse período, José Grosso conquistou grandes amizades através de suas atividades diplomáticas. Em território brasileiro, no ano de 1896, nasceu ele, José da Silva, nos rincões áridos do Ceará, de onde também vem o nosso querido Bezerra de Menezes, né? Em pequeno lugarejo próximo a Crato, seus pais Jerônimo e Francisca tiveram 9 filhos, dentre eles o Palminha. No princípio da década de 30, os rumores invadiram toda aquela vastidão do sofrido Nordeste. Miséria, seca, sofrimentos, falta de tudo, não mais as cortes e o mando relativo. Época em que alguns homens se apropriavam dos bens dos ricos para distribuí-los aos pobres. Isso empolgou muito o coração do José da Silva, que em seu íntimo ele sonhava com uma terra prometida, né? Uma terra onde tivesse muita saúde, muita alimentação, muita paz, adequadas a todos. Essa turba de homens tinha como chefe o Lampião, que era onde ele estava, e ele acreditava que ali aquele grupo estava fazendo como Robin Hood, tirando dos ricos e dando para os pobres. Só que, no decorrer do tempo, na região de Oros, José Grosso, ou seja, José da Silva, à época já adulto, ele integrou-se neste grupo, né? E com esse anseio, né, de tentar ajudar todos os semelhantes a qualquer custo. Era o que ele queria fazer, ele queria ajudar a qualquer custo a todos. Com a convivência com um bando de Lampião, José da Silva percebeu que eles estavam extrapolando em suas aspirações. Ele percebeu que a maneira que o grupo estava agindo não era correta. E sabendo das consequências desses atos, ele mudou o seu comportamento. Só que ele não delatou o grupo, ele não fez isso. Mas o que ele fazia? Ele, quando sabia que o grupo ia numa determinada cidade, num determinado município, ele ia na frente, avisava as mulheres e as crianças para que eles se preparassem, né, e fugissem e se protegessem, que iriam ser invadidas, né, aquela área, e essas mulheres e crianças fossem poupadas. Esse comportamento, claro, que chegou aos ouvidos do Lampião, né? E aí, quando chegou aos ouvidos do Lampião, que José da Silva estavam fazendo isso, que quando ele chegava nas cidades, ele já não via mais as mulheres e as crianças. Então, Lampião perfurou os 2 olhos dele à faca, vingando-se da traição sofrida. José da Silva ficou perdido na mata por muito tempo com a infecção generalizada. E ele acabou desencarnando no ano de 1936, com 40 anos, sem ter notícia alguma de seus irmãos. Conhecia só o paradeiro de Palminha, porque Palminha também ele era integrado em outro grupo que não era do Lampião. Viveu, né, no mesmo tipo de vida dele. Após seu desencarne, quando José da Silva acordou no plano espiritual, ele tinha ao seu lado os espíritos Sheila e o seu antigo noivo Joseph Kleber, que tiveram vínculos com ele na Germânia. 12 anos depois, os espíritos Sheila e Joseph Kleber levaram o espírito José da Silva, aí, né, ele mesmo se chamou depois como José Grosso, para o núcleo mineiro que se reunia na casa de Jair Soares. Lá ele se manifestou pela primeira vez. Em 1949, em suas primeiras comunicações, ele dizia ser a folha caída dos ventos do norte. Também levado por Sheila, ele começou a manifestar-se no Rio de Janeiro, através de alguns médios e principalmente através do médium conhecido Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, no grupo espírita André Luiz, nesta época ainda na Moncovo Filho.
no Geal. Então, lá no Geal, os espíritos se manifestavam. Era o espírito Sheila, o espírito José Grosso e o Dr. Garcês, através do médio Peixotinho, nas reuniões de tratamento espiritual. Desde 1949, ele vem cooperando nas reuniões de efeitos físicos. E nós vamos ver, né, aqui ao longo da nossa conversa hoje, que realmente ele participou de muitas reuniões em outros centros. E também nos movimentos espíritas. Esse relato veio pelo médium Enio Wendling, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a colaboração e relatos do médium capixaba Júlio César Ribeiro e da Ana Spranger, na época diretora da divulgação do Grupo Espírita André Luiz. No Rio de Então, isso Janeiro. É bom do nós Rio de dizermos que Janeiro, esse GEL é aqui do Rio. Existem do outros? Geal do Rio. Isso. Isso aí, Geal do Rio. E aí a gente viu, né, mais ou menos, aí a trajetória, um pouquinho da trajetória do nosso querido José Grosso. Só que o que nos interessa também aqui hoje é sabermos quão grandioso ele é e se tornou na espiritualidade para a gente. E quantas experiências ele trouxe para a gente que eu não tive oportunidade, infelizmente, de participar, né? Não sei se você, Nádia, chegou a participar, mas eu realmente, eu oro e estou procurando fazer o melhor para quem sabe um dia, né, tenhamos a graça, né? Não sei. Enfim, né, eu trouxe aqui um livro, aliás, dois livros, né? Que é o do Rafael Ranieri, que é o delegado de polícia, que ele fez o depoimento dele no livro Materializações Luminosas. Ele também fez parte da diretoria do Grupo Espírita André Luiz do Rio de Janeiro. E nessa época, ele sendo delegado, ele coloca até no prefácio dele, que por ele ser muito desconfiado, e essa era uma das armas dele, né? E o seu melhor instrumento de trabalho, ele participava, pediu para participar dessas reuniões, e depois, no meio da reunião, já há algum tempo ele participando dessa reunião, ele pede autorização para escrever o livro, porque ele viu que era verdade tudo que ele estava presenciando. Ele mesmo sendo cético, porque ele fala que ele não tinha religião, né? E aí a primeira participação que ele teve, né? E a maioria delas todas foi com José Grosso. Ele foi no centro, né, espírita Grupo Sheila, lá em Minas Gerais, e aí ele foi convidado para participar de uma reunião de materialização. Ele foi chegando lá antes, né? Ele viajou com três companheiros, e um deles era o Peixotinho, né, que estava com eles. E eles ficaram, era Peixotinho, o seu Jair Soares e Inácio da Silva. Eles ficaram no hotel no mesmo quarto. Nesta noite, que foi a primeira vez que ele presenciou a materialização luminosa, Peixotinho tinha asma. Então, ele passava muito mal à noite. Ele viu, o Peixotinho já estava ali passando mal, ele viu um espírito vindo e colocando uma faixa luminosa sobre o peito de Peixotinho. E aí foi a primeira coisa que ele olhou assim, o quarto todo escuro, ele viu aquela luminosidade e falou: o que é isso que eu estou vendo? Mas nada falou, ficou quieto, respeitando a todos. No dia seguinte, chegando lá no grupo, muito cético ainda, quem aparece? Materializado. José Grosso, com uma criança do lado. Quem era a criança? Seleninha, sua filha. Quando ele olhou, ele falou: não estou acreditando. Minha filha morreu com 2 anos. E Heleninha era um apelido que era nós da família que dávamos a ela. E aí José Grosso vem: olha quem eu trouxe aqui para você, Ranieri, sua filha.
E aí, ele, quando olha a filha, ele fala: Meu Deus, será que é ela mesma? Mas mesmo assim, ele ainda ficou meio desconfiado. Ele aceitou aquilo, ele viu, conversou com ela conversou com ele, mas ele ainda ficou um pouco desconfiado sobre aquela aparição. Passou algum, passou algum tempo. Aí Ranieri começou a frequentar o Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio, na Moncovo Filho. E ali estava Peixotinho, que era o médium de materializações luminosas. Ranieri, chegando ali, né, a primeira vez e tudo, ele viu, né, o local, viu o trabalho que o pessoal fazia, ele ficou um pouco apreensivo. Por quê? Nesse dia que ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, estava tendo um congresso espírita sul-americano. E quem estava junto com ele também, que foi convidado a participar dessa reunião de materialização, foi o Dr. Luiz Postiglione. Foram lá, chegaram, entraram na sala e viram tudo em silêncio, tudo escuro, né? Depois começou a reunião de materialização e sempre era pedido para que todos se concentrassem, né, pensassem em Jesus, para tirar um pouco da curiosidade, porque, na verdade, naquela época também tinha muita curiosidade. Aí, os argentinos que ali estavam, né, junto, começaram, aí esperaram acontecer, porque José Grosso apareceu e disse que cada um iria receber um cravo. E aí todo mundo, mas como assim a gente vai receber um cravo? E estavam todos sentados aleatoriamente, estava mulher e homem juntos, não estava assim, lado direito só mulher, ou lado esquerdo só homem, não, estava todos juntos. E a sala totalmente escura. E ele falou que cada um iria receber um cravo, que os homens receberiam um cravo vermelho e que as mulheres receberiam um cravo branco. E eles ficaram, digo, mas como assim? Como é que eles vão conseguir achar quem é a mulher aqui, quem é o homem aqui, que vai entregar o cravo? E assim foi feito. Quem materializou os cravos foi a Sheila. E, quando acenderam as luzes, cada um tinha um cravo em seus polos, de acordo. Vermelho para os homens e branco para as mulheres. Nesse mesmo dia, nessa mesma noite, José Grosso falou para o doutor Luiz: Doutor Luiz, e para os argentinos, eu vou deixar um presente para você. Aí, doutor Luiz, um presente para mim? Eu vou deixar uma luva para você de parafina. Como que eles faziam, como que os espíritos, né, José Grosso, fazia esse trabalho de materialização da luva na parafina? Eram 2 galões de 20 litros, né? Um galão era de água fria, o outro galão era de água quente e ficava fervendo ali a 80, 90, 100 centígrados. Fervendo a parafina. Então, era um galão de parafina e um galão de água fria. José Grosso, então, colocou a mão dele ali na parafina, depois desmaterializou a mão dele e a parafina surgiu lá na água, bonitinha, né? A luva prontinha para o doutor Luiz. Quando ele olhou aquilo, ele falou: não é possível. Isso realmente é verdade, é espírito. Porque uma mão dentro de um galão, de 100 graus centígrados, quente, fervendo, não teria condições, queimaria, né? Então, ali, ele recebeu essa mão, essa luva, né, dele. Mas, aí, umas outras reuniões, Ranieri também participando, ainda aqui no Grupo Espírita André Luiz, aparece novamente Heleninha junto com José Grosso. A Heleninha só vinha junto com José Grosso. Ela não vinha com outro espírito. E José Grosso, com aquela brincadeira dele, fala: Olha quem eu trouxe aqui de novo, Ranieri, Heleninha. Aí ele: Meu Deus, minha filha de novo. E aí a Heleninha falou para ele: Pai, eu vou deixar um presente para você.
eu vou deixar o meu pezinho. E aí ele ficou, falou, meu Deus, será que ela vai botar o pé na parafina? Ele já imaginando. E foi exatamente isso que aconteceu. E o José Grosso falou, hoje eu vou deixar uma mão translaçada aí para você, Ranieri, para você guardar de lembrança. E assim fez. Então, deixou o pezinho de Leninha e a mão de José Grosso para o Ranieri. E Ranieri ficou feliz com aquilo, né? Não pensou, ele também ficou abismado daquela manifestação ali para ele. E nesse livro tem até as fotos também. Lá no Grupo Espírita André Luiz, que agora é no Maracanã, na rua Jequibá 139, nós temos um pequeno museu, onde tem algumas materializações deixadas pelo Zé Grosso, né? Tem a luva, que já está até um pouquinho quebrada, né, se desfalecendo, e tem outras materializações que a gente vai falar aqui também. Ranieri continua a investigação, né? Continua indo lá no Grupo Espírita André Luiz. Só que Ranieri também estava, né? Ele falou, eu não vou ficar só no Grupo Espírita André Luiz. Eu vou querer ver se outro grupo espírita, se esses espíritos vão aparecer lá também, com outros médios. Mas ele continuou com a experiência ainda no Grupo Espírita André Luiz aqui no Rio. E chegando lá, numa outra reunião, Zé Grosso aparece para ele, feliz da vida, e fala: olha o que eu trouxe. Aí trouxe uns quadros enormes, luminosos, né? E o Ranieri olhou aquilo, nossa, mas isso aí é para quê? Para escrever alguma coisa? Mas vamos, você vai pensar numa frase e aí a frase vai aparecer aqui. E dito e feito, ele pensou numa frase e a frase apareceu. Eu sou a ressurreição e a vida. E a frase apareceu. O outro falou, o amor é luz. E a frase apareceu lá, o amor é luz. E ele ficou com aquilo encucado também. Como é que os espíritos conseguiam fazer aquilo? Né? E eram fenômenos realmente que não tinha como, era o que ele falava, não tinha como achar que aquilo era mentira, ou que era uma falsidade, uma falcatrua, né, ou que estavam fazendo algo de errado. Não, não era, porque não tinha como. A sala toda escura, só ele que via, né, os espíritos ali, e Zé Grosso fazendo é, aquelas materializações ali luminosas. Aí chegamos aqui no fenômeno com radioatividade. Aí o Ranieri realmente ficou preocupado. Ranieri chegou e falou para Zé Grosso, né? Zé Grosso primeiro falou: meus amigos, agora vamos fazer uma experiência interessante, vamos saturar o ambiente com radioatividade. Aí Ranieri perguntou: saturando o ambiente com radioatividade, os encarnados não correm risco? E o Zé Grosso vai: nós, os espíritos, derramaremos no ambiente um outro elemento que os homens ainda não conhecem e que equilibra a ação prejudicial da rádio. Mas ele ainda ficou meio encucado com aquilo. Olhem para a minha roupa. Olha o meu suspensório, está saindo luz. Isso era Márcio Catônico que falava e outros participantes ali da reunião. E estava todo mundo iluminado. Estava saindo luz das roupas de todos que ali estavam presentes. Passava a mão no suspensório e saía a luz. Passava a mão na calça e saía a luz. Eles andavam na sala e estava todo mundo iluminado. Aí o César Burni, né, que era uma das pessoas presentes, advogado e fiscal do Estado de Minas, experimentou fazer a mesma coisa e o fenômeno reproduziu com ele, ou seja, ele ficou todo iluminado também. Minutos depois, Zé Grosso disse que ia retirar a radioatividade do ambiente. Aí Ranieri, né, ficou, caramba,
Retirada a radioatividade, o que que aconteceu? Sumiu a luminosidade de todo mundo. Ficou todo mundo escurinho de novo. E nem nos cabelos, não tinha mais nada. O pessoal ficou tentando olhar, não tinha mais nada, ninguém ficou mais iluminado. Então, as pessoas viram que aquilo também era um fenômeno que estava deixando todos ali estarrecidos, né? Outro fato importante que Zé Grosso também fazia, né, era que no mundo invisível ele colocou ali para eles que existia um elemento desconhecido da Terra, ignorado dos homens, né? E é um elemento químico ou algum aparelho. E isso o Ranieri ficava se perguntando. Ora, o Zé Grosso falou que tem um elemento que a gente não conhece. Tem uma química que a gente ainda não sabe o nome. Ou será que era um aparelho, né? E o espírito esclareceu. Um dia será descoberto pelo homem. Então, aí o Ranieri fala, né, que os tesouros universais pertencem a todas as criaturas, mas tanto os espíritos quanto os homens têm que esperar que a mente humana esteja em condições de receber esses tesouros. E é verdade, a gente precisa primeiro amadurecer, né? No grupo espírita André Luiz e no grupo Sheila, irmã Sheila, lá em Minas Gerais, tinham também japonês, o Emoto, que fazia quadros. Ele desenhava quadros, né? E ele sempre fazia quadros quando tinha trabalho de materialização. Ranieri continua ainda na pesquisa dele aqui no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Ranieri, lá em outra reunião de materialização, Zé Grosso aparece para ele: Ô, Ranieri, hoje eu quero fazer uma mágica com você, uma magia. Aí o Ranieri: uma mágica? Uma magia? Como assim, Zé Grosso? Então, eu vou te dar esse LP, né, vinil, e você vai jogar para o alto. Vai contar até 3 e joga para o alto. Quando eu falar, né, o Zé Grosso que contaria até 3. Quando o Zé Grosso chegasse no 3, você colocaria a mão embaixo, que o disco cairia na sua mão. É bom, a sala escura, ele, lá, o Zé Grosso, né, jogou o disco, aí contou 1, 2, 3, ele com a mão, o disco veio enrolado. Quando ele olhou aquilo, ele falou: não, não é possível. Não, o disco ia quebrar. Como é que o disco veio enrolado? Se o disco estava inteiro aqui na minha mão. E aí ele viu que aquela mágica, né, que aquela mágica que Zé Grosso estava fazendo, também ele ficou admirado com aquilo. Né? Ele viu que realmente ele agradeceu ao Zé Grosso, que ele pediu para o Zé Grosso repetir a mágica. Repete a mágica para mim de novo, porque eu não estou conseguindo acreditar. Então, Zé Grosso desenrolava o LP e enrolava o LP, né? Sempre nesse 1, 2, 3. E ele viu que realmente tinha algo sobrenatural ali. Aí ele pergunta a Zé Grosso: mas Zé Grosso, como é que você faz isso? É só jogar para o alto, o LP vem e fica enrolado? Aí Zé Grosso fala: não, a gente tem um aparelho do lado de cá. Então eu pego esse aparelho, que esse aparelho é para ajudar a todos os pacientes que aqui estão. Mas aí a gente pega ele rapidinho e aí eu faço essa experiência, essa mágica com vocês. Então ele pegava um aparelho que fazia essa mágica. Um outro fenômeno que ele presenciou agora lá em Minas Gerais, né? Na Fazenda da Cachoeira, lá em BH, com o médio Fábio, né? Não era o médio Peixotinho. Então, eles lá na reunião, tinha o César Burner, né? Esse advogado, ele levou umas balas, aquelas balas de coco, branquinha. Ele levou e falou assim: eu vou perguntar se o José Grosso vai chupar a bala. Ele materializado.
E ele faz isso. Ele pergunta e o Zé Grosso pega a bala e chupa a bala. E agradece. A bala gostosa, gostou da bala. Aí Zé Grosso vai e fala: agora me presta essas balas aí que eu vou fazer uma mágica com vocês. E aí ele vai dar as balas de coco para o Zé Grosso. Zé Grosso pega essas balas e deixa as balas luminosas, também com um aparelho que o Ranieri descreve, que era um aparelho esquisito, meio pequeno, verde, e deixou as balas todas luminosas. E aí o Ranieri pergunta: mas essa luminosidade da bala, será que ela fica quanto tempo? Será que a gente consegue levar para casa? Eu consigo levar para casa para, né, mostrar para minha esposa? Aí o Zé Grosso fala 24 horas. Essa luminosidade nas balas vai ficar por 24 horas. E o pessoal levou, né, e levou para casa para mostrar essa luz fosforescente que ficou verde clara nas balas, né? Ele fala, né, que ele aplicou a luz da lâmpadazinha nas balas. Então, Ranieri diz que é uma lâmpadazinha muito esquisitinha, que ele não é, ele falou lâmpadazinha, mas não parecia lâmpada, parecia um outro tipo de instrumento que o Zé Grosso estava nas mãos, né? E aí ele continua com as experiências com o nosso querido Zé Grosso. Agora com o irmão Palminha. Estavam eles lá em Minas Gerais, no grupo Irmã Sheila, o médium Fábio, e aí Ranieri estava na assistência e ele escuta José Grosso conversando com outra pessoa. Mas ele fala: ué, mas quem José Grosso está falando com quem? E aí, quando viu, era o irmão Palminha que chegava. E o irmão Palminha chegava na assistência e falava: você tá bom aí, Jair? Você tá bom aí, Márcio? Você tá bom aí, João? Você tá bom aí, Laurita? Ele cumprimentava todo mundo. E aí, Zé Grosso, né, apresentou a ele que ele foi irmão dele na última encarnação dele. E eles brincavam muito com os assistentes. Era José Grosso e Palminha brincando com todos, né? Pingos de luz. Esse aqui, né, não tem como a gente também não trazer para a gente a experiência, né? A gente sabe que lá no Evangelho de Jesus, né, a luz é a primeira qualidade que Jesus nos mostra, né? E Jesus refere-se a todos que todos nós somos filhos da luz, né? E somos a luz do mundo. As trevas que ensombram o mundo vão diluir-se lentamente à passagem de seus raios luminosos. No Tabor, os discípulos encontraram o Mestre transfigurado e envolto em claridades divinas. Na estrada de Damasco, um clarão celeste cega os olhos de Saulo. Em forma luminosa, desce um espírito à prisão e salva Pedro. As mulheres, ao visitarem o túmulo do Senhor, encontraram dois varões de vestes resplandecentes, e na última hora do Calvário, um raio rasga o véu do templo de Jerusalém. O reino de Deus é, pois, o reino da luz. De lá vem a claridade que traz a serenidade e a paz. E assim estão lá nas reuniões, no grupo Sheila, em Minas Gerais. Aí começa a reunião, Zé Grosso e o outro espírito materializado entram na sala e começam a conversar com todos. E nesta conversa, né, para a surpresa de todos, e era, né, o médium que ali estava, o Zé Grosso fala: olha, aqui vai cair pingos de luz. Alguns médios vão agora sair e vão nos endereços dos pacientes. Então, lá em Minas, no Grupo Sheila, eles faziam isso. Quando tinha alguma reunião de tratamento, se tinha necessidade de alguns, se tinha algum paciente que estava com
alguma dificuldade maior no seu corpo físico ou espiritual, os médios saíam dali, do grupo Irmã Sheila, e iriam para a casa dos pacientes. E lá, às vezes, alguns espíritos se materializavam. E numa dessas idas, né, na casa do paciente, Zé Grosso também se materializou. E luzes caíam sobre os pacientes. E os médiuns viam. Quer dizer, os médiuns não estavam dentro do grupo, né? E aí, né, Nádia, a gente passou por essa experiência na pandemia, trabalhamos online, não deixamos de trabalhar, e nós temos a certeza de que todos foram atendidos, né? E eles usam os nossos fluidos. E a gente vai saber aqui. Agora, com a dança da Maria Alice. Como era a dança da Maria Alice? Isso aqui foi no grupo Espírita André Luiz. Estavam todos lá, né? E o Ranieri, olha, a Maria Alice materializada seria uma mocinha de aproximadamente 16 anos. E Maria Alice dançava e dançava e dançava. E o Ranieri ficou aqui abismado, olhando, e todo mundo da assistência, né? Olhando Maria Alice dançando. Só que depois de um tempo, né? Uma estranha sonolência invadiu os assistentes. E aí o Ranieri também não conseguia. Ele escutava a Maria Alice, ele escutava o sapateado, que Maria Alice era sapateado. Ele escutava tudo da Maria Alice, mas eles todos meio sonolentos. Aí ele pergunta, Zé Grosso, Zé Grosso, tínhamos a impressão que a gente estava enfraquecendo, né? As nossas energias parecia que estavam sendo tiradas da gente, mas Maria Alice lá dançando como uma máquina que não parava. E todo mundo, né, assim, todo mundo meio sonolento. Aí Zé Grosso vai e fala. Ele pergunta, diga-me, José Grosso, qual a finalidade da dança da Maria Alice? Por que que a Maria Alice apareceu numa reunião de tratamento dançando sapateado? E aí José Grosso vai e diz, ah, sim, respondeu ele. Nessa hora, os espíritos médicos, na hora que a Maria Alice está dançando com o sapateado, os espíritos médicos ligam umas tomadas em vocês e levam os fluidos de vocês para todos os doentes. Nós somos sanguessugas, Zé Grosso falando para o Ranieri. Aí estava a explicação da dança. Além do fenômeno interessante, né, do espírito dançar e tocar pandeiro, havia nessa dança um objetivo de se transmitir fluidos aos doentes a longas distâncias. E aí a gente sabe que isso a gente acontece, né, Nádia? Às vezes, muitas vezes lá na sala cheia, né, o qual a gente trabalha, que também é a sala de materialização de tratamento espiritual. Então, lá a gente vê que, às vezes, por mais que a gente queira ficar acordada, a gente escuta tudo, a gente escuta o hino, escuta todo mundo cantar, mas às vezes a gente fica um pouco sonolento, né? Então, é isso, essa explicação aqui do Zé Grosso, que eles são como sanguessugas. Então, eles tiram daqueles que têm condições de oferecer o fluido para os doentes, né? Para os pacientes. Aí, mais adiante, Ranieri, né, ainda com a experiência dele, vai em Minas Gerais, pelo médium Fábio, no grupo Irmã Sheila, e ele escuta lá, também dentro da cabine, Zé Grosso conversando com outro espírito. Aí ele falou, de novo Zé Grosso conversando com outro espírito? Porque antes ele estava aqui no Grupo Espírita André Luiz, e era o Palminha com Zé Grosso. Lá em Minas, também Palminha com Zé Grosso. Só que lá em Minas, pelo médium Fábio, não materializou os dois, só materializou o Palminha. E o Zé Grosso, ele ouvia a voz do Zé Grosso, que ele sabia que era o Zé Grosso que estava ali, mas o Zé Grosso não estava materializado, né? E aí, continuando, né, com essas experiências de Zé Grosso,
né, com Ranieri. Ranieri estava aqui no Grupo Espírita André Luiz, e eu, Ranieri, assim, pensando, querendo falar com o José Grosso. Mas ele não sabia como falar com o José Grosso. Aí o José Grosso aparece. Ô, Ranieri, fala aí, o que você quer falar? Aí o Ranieri, meu Deus, mas como é que tu sabe o que eu quero falar? Fala aí que eu vou ver se vai dar para fazer ou não. Aí o Ranieri vai e fala. Bem, é que essas experiências todas que eu vi aqui, que eu vi lá no Grupo Irmã Sheila, que eu vi lá na Fazenda Cachoeira, lá em Minas Gerais, BH, eu queria sim relatar no livro, mas eu queria saber de você, né, se eu posso fazer esse livro, se eu posso relatar essas experiências. E aí, Zé Grosso fala com ele. Pode publicar, não há inconveniente nenhum. Apenas pedimos que a propaganda seja evitada em torno dos médios e do autor do livro. Bem, Zé Grosso, farei o possível. Isso o Ranieri falando com ele. Mas com relação aos médios é impossível. Como é que eu vou fazer, trazer experiência para todos, trazer a verdade, se eu não relatar os médios? Né? Como foi feito esse trabalho? E aí, Zé Grosso, ouvindo isso, deu uma gargalhada. Pode publicar, nós vamos ajudar você na publicação. Você vai pôr meu retrato lá no livro para ele. Aí o Ranieri falou: vou colocar seu retrato lá no livro. Aí ele vai estragar o livro. Nisso, aparece a Sheila, né? E a Sheila confirma que o Ranieri pode publicar o livro, que não teria nenhum problema dessas experiências todas, né? Mais à frente, ainda, Ranieri ficou animado, claro, e continuou com as experiências dele, com as pesquisas dele. Ranieri, aqui no Rio, né, pelo médium Peixotinho, mais uma reunião de tratamento. Ranieri lá na sala, aí o Zé Grosso aparece. Olha, hoje eu vou dar um presente para vocês. Eu vou jogar as pedras na frente de cada um. E Ranieri ficou preocupado. Meu Deus, mas como é que ele vai jogar pedra nessa escuridão? Pode acertar em alguém, machucar alguém, mas vamos ver como é que vai acontecer isso. E Zé Grosso fez isso na escuridão, e a pedra caía na frente do pé de cada um, não encostava na pessoa, né? E ele ficou radiante com isso. Ele falou: meu Deus, mas como pode? Zé Grosso conseguiu, nessa escuridão, trazer essas pedras nos pés de cada um. Aí, mais uma pesquisa, ele foi para Minas Gerais, no Grupo Irmã Sheila. Chegando lá, no tratamento, estava o Galeno e a Rosa, sua esposa. E só estavam eles, Ranieri, Galeno e Rosa. E o Fábio, que era o médio Fábio. Aí, na hora lá do tratamento, o Zé Grosso apareceu com um aparelho meio esquisitinho, mas era um aparelho que ele ia verificar o olho do Galeno e o olho de Rosa. Quando o Ranieri viu que o Zé Grosso estava com aquele aparelho no olho de Galeno, ele falou: ué, mas por que o Zé Grosso só colocou no olho direito e não colocou no olho esquerdo? Por que o Zé Grosso no olho de Rosa também só colocou no lado esquerdo e não colocou do lado direito? Se ele estava ali com aquele aparelho, ele tinha que ter visto os dois olhos, isso na cabeça de Ranieri. Só que o que o Zé Grosso estava fazendo? Galeno tinha ido no médico, porque depois o Ranieri pergunta a Galeno: mas Zé Grosso só ficou com o aparelho em um olho seu. Aí o Galeno: sim, porque esse aparelho que o Zé Grosso colocou nesse olho era o olho que ainda tinha um pouco de vida e que poderia me ajudar a enxergar um pouquinho mais. O outro eu já perdi. Eu estive no médico e deu catarata, não deu tempo de operar, e ele já não estava enxergando mais nada.
E a mesma coisa na esposa dele. Então, eles não estavam. Zé Grosso não fez, né, nada de errado. Ele apenas colocou o aparelho no olho que realmente estava mais danificado, né? E aí a gente lembra, né, que essas materializações, como é que são feitas essas materializações, né? Porque Zé Grosso ali materializado, trazendo alegria para todo mundo, trazendo trovas, né? Cantando, fazendo rimas, que era o que ele gostava, trazendo alegria para todos os assistentes, porque todos gostavam muito do Zé Grosso, até nós, né, Nádia, quando a gente, Sim. lá no Grupo Espírita André Luiz, antes da pandemia, quando a gente tinha a confraternização espiritual. Essa confraternização espiritual, lá no grupo, ela era feita 2 vezes no ano, né, pelos médiuns mais antigos da casa, onde os espíritos se manifestavam ali através dos médiuns psicofônicos e traziam mensagens para a gente, né? Então, ali Zé Grosso, quantas vezes Zé Grosso trazia aquela alegria? Estava todo mundo triste, que as mensagens eram bem firmes para a gente, principalmente para os médicos, ainda mais quando vinha André Luiz, Garcês, né? E Zé Grosso vinha no final para trazer alegria, o pessoal dá uma risadinha, porque estava todo mundo tenso. E a gente sabe que esse trabalho de materialização, né, pelo médio Peixotinho, pelo médio Fábio, por tantos outros médios, nós lá na casa também tivemos o médio Julinho, que também chegou a trabalhar conosco, né? Esses médios, eles emitem, né, o ectoplasma, né, que é o nome que se dá, na nossa linguagem espírita, uma substância que o ser humano tem possibilidade de exteriorizar da natureza nervosa, matéria neuroorgânica, etérea. Algumas pessoas apresentam a possibilidade de liberar abundantemente essa substância, tratada genericamente como fluidos nas obras da codificação. Essas pessoas são consideradas, então, médios de efeitos físicos, né? E ainda, né, segundo alguns, ectoplastas. Com a formação de grupos de pessoas capazes de oferecer apoio a esses fenômenos dessa ordem, exige vigoroso processo de reforma íntima, muita disciplina e ampla dedicação à causa da caridade cristã. E isso tem sido raro nos grupamentos humanos dedicados aos trabalhos de materialização. E isso a gente sabe, né, que nós poderíamos, até hoje, estar com esses trabalhos de materializações. Mas lá no livro do nosso mentor André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo 10, o título Materializações, ele não, o instrutor Alexandre coloca para a gente, né? Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistente. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam número dilatado de cooperadores do nosso plano. Então, a gente vê aqui André Luiz coloca para a gente, né, dessa importância aí da materialização, que poderia ainda continuar. Mas aí ele coloca para a gente também quão grandioso é o risco para o médium que está ali deitado oferecendo essa energia para que ocorra a materialização. E a gente sabe disso, que com o próprio Julinho, lá na nossa casa, aconteceu isso. Ele teve que ficar deitado por alguns dias até refazer o pé dele, porque haviam tocado nele.
Então, a gente sabe do risco. E aí, o que acontece? Emmanuel, né, quando viu isso, até lá em Minas, muitas materializações, Emmanuel se manifestou através de Chico Xavier, né? E essa mensagem está lá no livro Regeneração. Eu não vou ler ela toda, só vou ler algumas partes que é importante para a gente. Materializar, Emmanuel coloca, é adensar, reconverter valores fluídicos, tangibilizar o que é sutil e indefinível ainda ao quadro dos conhecimentos terrestres. O trabalho de materialização é, em sua essência, uma aventura nas regiões inferiores da nossa jornada evolutiva. Em quantas ocasiões estaremos perturbando a ordem do conjunto com a interferência dos nossos caprichos individuais? E aí, no final, ele coloca: por isso, se a nossa experiência pode cooperar convosco, sugerimos, sejam quaisquer serviços de materialização movimentados na direção da saúde humana. Por enquanto, só o esforço assistencial aos doentes justifica o desdobramento intensivo das nossas atividades nesse setor. Considerando que a sementeira das convenções sadias pode ter lugar ao lado do pronto-socorro e da enfermagem, sem campo aberto às indagações sem proveito, que quase sempre começam em votos brilhantes, acabando em fascinação enfermiça, suscetível de arrastar os instrumentos mediúnicos e cooperadores respeitáveis da fé a compromissos destrutivos com a sombra. Isso foi em fevereiro de 1955. Então, em 55, Emmanuel diz: chega, vamos acabar com esse trabalho de materialização. Mas, nesse livro, que fala de Peixotinho, Vida e Obra de Peixotinho, aqui tem algumas atas do Grupo Espírita André Luiz, ainda na Moncovo Filho. E quando eu li aqui essas atas, realmente, que ata, né? Que atas que eram feitas naquela época. E aqui ele vem, né, colocando para a gente, corroborando com o livro do Ranieri, né? Amadeu Santos fez a ata no dia 28/12/1947. E ali no final, no meio do salão, encontramos o cristal que o José Grosso nos ofertara. Ao lado do gabinete mediúnico, dentro uma vasilha cheia de água. Estava a peça de parafina com 2 mãos, de tamanho desigual, entrelaçadas, umas das quais, como anunciara José, apresentando o defeito físico que ele tinha nas mãos. Esta era a lembrança anunciada pelo José Grosso aos nossos irmãos argentinos, que vão levar para a sua pátria. Então, essa ata, né, que é enorme aqui, mas eu só li o pedacinho final, Amadeu Santos, né, escreveu ela 28/12/47. Em 3 de janeiro de 1948, também tem lá: findos os trabalhos, foi encontrada uma peça contígua à cabine e onde havia ficado parafina aquecida. Uma orquídea dessa substância ofertada pelo espírito Petitinga à sua filha. Olha que lindo. E no dia, na ata do dia 28 de janeiro de 1947, nosso querido José Grosso traz para todos, né, dali, uma mensagem por escrita direta aos visitantes. Mãe Marília, se as mulheres compreendessem a verdade para seguir teu exemplo, da terra eu tinha saudade. Madalena, continua iluminando a ideia, fazendo o que fez a outra Madalena da Judéia. Emília, ampara os doentes com tua mediunidade, a fim de que o teu futuro seja felicidade. Risoleta, brevemente, já tenho plena certeza, irás substituir o Casca, o que grandiosa surpresa. Oh, minha irmã Margarida, da escola Nina Arueira,
esclarece os teus irmãos nesta vida passageira. O professor aí presente estimule a mocidade, a conquista nessa vida da santa luz da verdade. O fotógrafo que aí está para tirar fotos, fotografia, a minha vou vender caro, a bem do lar de Maria. E essas nossas irmãzinhas merecem versos também, porque a todos os Zé Grosso lhes deseja muito bem. Laís, cantora do grupo, que anima a nossa reunião, que Fidelinho ilumine seu bondoso coração. Lenice, peço a você que incentive com bondade para que vocês representem nossa mocidade. Amadeu é necessário para se ser de Jesus, perdoar os inimigos, dando os exemplos da luz. Ferreira, vocês precisam, com carinho e amizade, cultivar em Macaé aquela fraternidade. Rodrigo, para você, por ser meu amigo velho, seja mais interesseiro pelas coisas do Evangelho. Inácio, você receba o meu pobre coração, precisa sair da dúvida para a sua salvação. Jacques, te chamam chorão, é a expressão do sentimento, dos tempos desperdiçados, tu tens arrependimento. Lula, vens de Juiz de Fora trabalhar pela verdade, hás de ver se tu consegues semear luz e fraternidade. Magaldi, você veio ver sua filhinha querida, mas a emoção não deixou ver a vida de sua vida. Ô, Casca, hoje completo o ano, mas seu de idade. Abracem-no vós por mim, com muita fraternidade. E a Sheila lhe ofertou, pedindo para não ter medo, uma quadrinha bonita na fazenda do Rochedo. Dulcinha, teu albo tem de nossa Araci uma prece, orando pede assistência que o teu espírito carece. Para você, para a esposa do Lulu, lute com teu companheiro, semeando fraternidade esse sonho hospitaleiro. 1º de fevereiro de 1947, Amadeu Santos também traz essa ata, né, escrita ali, e as trovas por escrita direta de nosso querido José Grosso. E uma que eu gosto muito e que ele falou numa de nossas confraternizações lá no Grupo Espírita André Luiz, e essa vale a pena a gente guardar, é a receita que o nosso amado José Grosso nos oferece. 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. E aí a gente vê a alegria que José Grosso é, trazendo ensinamentos para a gente, mesmo com suas trovas, com suas poesias, e a gente aprendendo com ele também, né? Porque é muito bom a gente aprender sorrindo, a gente aprender alegre, né? Não ser tão rígido. E para terminar, para finalizar, quer dizer, eu vou finalizar um pouquinho antes, Nádia, aí a gente, né, pode conversar. O nosso querido médium lá da casa do Grupo Espírita André Luiz, que ainda está encarnado, vivo, Roberto Conde, eu liguei para ele e perguntei a ele, porque eu soube que ele participou de uma reunião de materialização ali no Maracanã. Foi logo no início, que teve muito poucas, né? E depois foi terminado, não teve mais. Mas ele estava ali na reunião, e aí Zé Grosso aparece para ele, agradecendo a ele. Ô, Roberto, como eu te agradeço, você sempre está disponível quando a gente precisa de você. Você está sempre disponível para os trabalhos do bem. E nós trabalhamos muito à noite. Por isso, Roberto, você vai ganhar uma flor. E essa flor vai ficar no seu colo. O Roberto não acreditou muito, não, né? Que ele mesmo falou, Valéria, quando falou aquilo, eu falei, será que eu vou ganhar uma flor mesmo? E aí ele ganha uma flor branca, que ele falou que estava até molhada. Ele, quando viu aquilo no colo dele, ele falou também que foi a única vez
que não teve mais, né? Depois terminou. Então, é isso, né? Eu tentei trazer aqui para a gente esse momento aí que a gente falou um pouquinho do nosso querido José Grosso. Não tem como não falar dele, né? Nessas materializações que ele participou, né? Com a permissão da Sheila, sempre a Sheila do lado dele, né? E ele mesmo, até numa das mensagens psicofônicas que ele veio e trouxe, ainda na nossa confraternização, eu me lembro, não sei se você lembra, Nádia, mas eu me lembro que ele falava: bem, agora eu vou ser doutor, eu estou estudando e agora eu vou ser doutor. Aí eu fiquei, né? Eu falei, caramba, Zé Grosso, olha o crescimento do Zé Grosso, né? Na espiritualidade também, porque eu cheguei ali, peguei no início, né? Ainda estou muito novinha. Mas a gente vê a grandiosidade desse espírito, né? E a humildade dele também, né? Independente aí das fraquezas, como todos nós temos, mas o crescimento dele que nos ajuda também, né? É isso, Nádia. Quer falar alguma coisa a mais? Eu quero. Primeiro, o ICEB agradece esta lembrança tão delicada, até pormenorizada também, da, não podemos dizer carreira, mas podemos dizer da presença amorosa, alegre do José Grosso em nossas vidas. Nós temos o privilégio de estar em um grupo em que o José Grosso trabalha com tanto afinco, com tanta presteza e com tanta regularidade. Ele sempre está lá nas nossas reuniões do Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, que é a minha casa e a casa da Valéria também, e de outras pessoas que estão aqui também no nosso encontro hoje, como, por exemplo, a Dalva e o Aldemir, que estão aqui também. Nós precisamos agradecer a sua pesquisa e, não sei, acho que ele também não vai ficar zangado, porque quando você disse que o Zé Grosso fala assim, fala assado, mas nós precisamos também dizer que ele fazia, se você quiser imitar, melhor do que eu. Como é que o Zé Grosso falava conosco. Agora ele fala de duas maneiras, fala assim, aspas, normal, mas ele sempre falava assim, não é? Pode imitar que ele não vai ficar Isso aí. zangado. Sempre com aquela voz grossa. É isso aí. E era sempre com o mesmo ritmo na fala, né? Ele dizia, Isso, mesmo ritmo. né? Olá, meus queridos companheiros. Então, é um espírito que está sempre com um sorriso, está sempre alegre e muito presente junto de nós, de uma forma, nós poderíamos até dizer tipo gente como a gente, né? Porque ele se torna tão acessível e ele fazia uma brincadeira leve para trazer profundidades espirituais para nós, com esse clima de afago, de amizade, de carinho, de uma presença que sempre nos infunde muita segurança, muita alegria e muita esperança. Então, nós, neste instante, queremos muito agradecer ao José Grosso sobre essas maravilhosas manifestações que ele tem oferecido a todos nós no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, mas em tantas e tantas e tantas casas em todo o Brasil e fora do Brasil também. Eu queria, Valéria, fazer uma observação
sobre as reuniões de tratamento espiritual, particularmente Uhum. às terças-feiras, porque o Zé Grosso trabalha nas reuniões de terças e sábados no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, no Maracanã, e ele usa aparelhos também, né? Porque aí você contou uma história e que ele usava um aparelho usado para o tratamento, mas ele usou para fazer uma espécie de, aspas, brincadeirinha para evangelizar o Ranieri. Isso. Foi uma forma muito delicada, sutil e brincalhona até, para evangelizar o, o Ranieri com demonstração. E ele mostrou naturalmente a categoria espiritual que ele já tinha atingido É, com foi. relação a todas essas aventuras a que ele submeteu o Ranieri a aventuras, o que é muito próprio desse espírito, não é isso? Ele faz as coisas com muita leveza e faz uma. A palavra brincadeira talvez não seja tão própria, mas é com uma. Não é brincadeira, é uma leveza alegre que ele usa para trazer a nós as lições, as grandes lições, com uma humildade sempre, com uma objetividade, com um carinho. Mas então aquela história do aparelho que ele tirou de um atendimento que estava fazendo lá no tratamento e para impactar o Ranieri. Você quer comentar isso? Isso daí foi porque ainda não tinha começado o tratamento, né? Eles estavam iniciando ali a reunião de materialização. Então, ele pegou e mostrou para o Ranieri que aquele aparelho ele também era usado, né, para o tratamento, mas que ele pegou ali emprestado, rapidinho, para ele fazer aquela experiência com o Ranieri. Que esse tratamento, esse aparelho, que era de radioatividade fluorescente, ajudava lá no tratamento das pessoas, né, que ali estavam, para tentar tirar miasmas, tirar. Ele até fala ali no capítulo, tipo, ele coloca assim, como é que ele coloca? Saindo mais coisas negras dali de dentro da pessoa. Então, aí o que era esse? O Ranieri, quando viu aquilo, falou: Meu Deus, mas que aparelho é esse que coloca na barriga da pessoa? E o espírito que está ali, que isso o Ranieri presenciou também, eu não cheguei a colocar aqui. E o espírito, o aparelho está em cima, luminoso, que era esse aparelho, que tipo uma radioatividade, que deixa tudo luminoso, verde claro. O aparelho está em cima da barriga, o espírito coloca a mão dentro desse aparelho. O Ranieri vê o espírito colocando a mão dentro do corpo da pessoa, né? Porque aí fica tudo iluminado, e tirando tipo umas crostas, umas coisas negras de dentro da barriga da pessoa. Ali ele não fala se é fígado, se é estômago, se é intestino, mas diz que coloca ali na barriga, né? E ele vê aquele. Então é o mesmo aparelho que ele utilizou para fazer essa experiência com o Ranieri, né? Para evangelizá-lo. E teve uma outra também experiência ali no livro, que eu também não cheguei a colocar, que foi da Lenice, da doutora Lenice, que ela lá no Grupo Banheira. Espírita André Luiz, mas na Mancovo Filho, é, foi operado o apêndice dela. E aí ela estava deitada com o aparelho ali, aí tiraram, aí vieram, né, com a faixa luminosa, e o Ranieri viu aquilo escuro, aí perguntou o que que era. Aí falou, é o apêndice da Lenice. Mas estava ali materializado. Ele falou, mas não tem como a gente ver o apêndice mesmo, né? Aí tá bom. Aí eles fecharam o pano,
luminoso, abriram o pano novamente, aí estava aquela carne podre, que aí o cheiro todo mundo sentiu, que estava já danificado, e aí ele olha, nossa, é melhor deixar materializado, como estava antes. E aí tira dali. Então, quer dizer, a gente vê, como tu falou, a grandiosidade desses espíritos e a caridade que esses espíritos têm conosco, né? E aí a gente tem que fazer a nossa parte, não tem jeito, né? Para merecer, né, ser atendido. Claro que todos nós somos atendidos, né? De uma forma ou de outra, todos nós somos atendidos. Mas, assim, a gente vê que tudo tem seu tempo, né? Na vida. E, de repente, ela, doutora Denise, naquela época, ela ainda precisava ficar mais um tempo aqui na Terra, e aí ela teve aí uma moratória. A gente sabe que muitos espíritos têm a sua moratória, né? Por quê? Tanto é que ela não estava nem conseguindo falar direito. Aí, quando passa uma semana, todo mundo está vendo ela feliz da vida, cantando, rindo, e aí todo mundo falou, meu Deus, foi o apêndice que saiu dela e ela agora não para de cantar, não para de falar, não para de sorrir. Então é isso, às vezes tem coisas que acontecem conosco, né, que vem para nos... que nos deixam surpresos, apesar de É, sabermos, mas muito agradecidos. é, Nós sabemos que a Sheila também nos fala sobre os aparelhos que eles todos usam nas reuniões de tratamento espiritual, pelo menos lá no Grupo Espírita André Luiz, no Maracanã, eles usam aparelhos, já nos revelaram, que eles isso, usam aparelhos que a medicina aqui dos encarnados não não conhece. conheço. Isso. Eles usam muitos desses aparelhos e eu acho que está nesse conjunto de aparelhos esse tal do que o Zé Grosso usou ali para impactar o Ranieri. Agora, o Ranieri foi muito renitente, né? Como ele se fez de rogado, né? Ele se fez muito de rogado. E olha a paciência do Zé Grosso, que nós também Sim. conhecemos abundantemente para conosco. Há uma questão também no quadro da história desse espírito, e você começou a falar sobre isso, a, digamos, a biografia ao longo de séculos do É, Zé Grosso, hein? muito resumida, né? Muito Sim. resumidamente. Pois é, mas você veja que foi interessante para nós vermos também como acontece o, acontecem os liames, os laços indeléveis de companheirismo, de amizade, de amor entre os espíritos. Você veja, o Zé Grosso trabalha com a Sheila até hoje, sempre muito, vão continuar a trabalhar, mas isso data lá da Alemanha, Alemanha. lá da Alemanha, quando eles, 751. século VIII, 751. É. no século VIII, eles já estavam juntos, caminharam certamente com muitos encontros ao longo de tantos séculos e continuam no plano espiritual ou no plano dos encarnados, eles continuam unidos, o que é uma outra lição que essa oportunidade nos oferece para nós reforçarmos a beleza dos laços indeléveis que unem os espíritos e que realmente não existe nenhum obstáculo, não existe nenhuma impossibilidade, porque o amor vence tudo, vence os tempos, vence as eras e continuam unidos os espíritos e certamente, imaginamos nós, se o Zé Grosso deve estar nos ouvindo, se ele tiver oportunidade, depois em uma das reuniões, ele pode dizer se isso já aconteceu, por exemplo, de alguns deles estarem no plano espiritual e os outros, muito provável, no plano dos encarnados, e eles se ajudarem reciprocamente em ambos os planos de existência. Mas é interessante nós vermos como esses espíritos vêm ao longo de séculos.
que às vezes nós sabemos disso, no contexto, né, da doutrina, o conteúdo da doutrina, nós sabemos que isso acontece, os espíritos se acompanham ao longo dos séculos, mas nós temos uma evidência no caso das vidas, das existências do Zé Grosso, em que Grosso. pelo menos 12 séculos, né? Porque século oitavo até o século, mais de 12 até, eles estão aí juntos. E uma outra coisa muito interessante é a questão da família. E nós temos falando no Evangelho, nós falamos de família, parentela espiritual, parentela corporal, e nós vemos também no caso das existências do Zé Grosso, como ele também foi vivendo parentela espiritual e parentela corporal, por exemplo, ele estava encarnado com o nossa mãe, O Lampião. não, com Palma. Lampião, Não, não, Palminha. Palminha. com Peninha. Palminha. Em quem O irmão falou? dele, Palminha. Com Palminha, né? Como eles estão. Isso, irmão. E eles continuam trabalhando juntos. Isso aí, continua. Eram irmãos consanguíneos, estavam com a mesma disposição de fazer o bem, com Isso. a mesma disposição de se arriscarem, porque eles sabiam que estavam se arriscando, né? Para praticar o bem, e depois continuam na prática do bem no plano espiritual, associando-se aos mesmos trabalhos do bem em outras modalidades, em outras sintonias, em outras faixas vibratórias. Então, é uma outra faceta da doutrina que está aí, que a vida ou as existências do Zé Grosso nos permitem conferir, digamos assim, né? Tem mais alguma coisa aí do livro que você leu e que não contou ainda? Vê se você lembra aí uma coisinha mais. Olha, Nádia, o que a gente pode até acrescentar, que a gente pode acrescentar aqui, é que lá também, né, Lá onde? lá no livro Missionários da Luz, no capítulo Sim. 10, Materializações, o Alexandre também diz para a gente assim: os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações, e quase sempre acorrem a elas com raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os trabalhos são negativos. No dia, porém, que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre perfeitamente materializado, depois da ressurreição em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Então, é aquilo, a gente vê que, tudo bem, foi necessário, né, esse trabalho de materialização que teve, né, nesse início, 1945, 46, 47, né, até Emmanuel chegar e falar para acabar com isso. Mas a gente sabe também que lá no Grupo Espírita André Luiz, muitos que lá frequentavam, e isso no livro vem até relacionado, vem relatando com mais detalhes. Muitos chegavam ali somente por curiosidade. E aí o trabalho da espiritualidade era imenso, porque o trabalho da espiritualidade, isso está lá no livro também dos Missionários da Luz, capítulo 10, para eles
para iniciarem o trabalho de materialização, eles precisam, em volta da casa, 20 metros de proteção. É muita para não deixar nada atrapalhar o médio que ali está oferecendo seus fluidos para aqueles espíritos se materializarem. Então, você imagina naquela época o trabalho que a espiritualidade não tinha para ter uma manifestação dessa, né? E a gente com médiuns fantásticos, Peixotinho, né? O próprio Chico, quando lá Emmanuel aparece lá em Minas, dando essa mensagem, o Chico também trabalhava em alguns, ele ia para alguns trabalhos de materialização. E Emmanuel falava, esse não é o seu foco. O seu foco aqui não é esse, o seu foco é escrever, né? Então, iria gastar o quê? Muito fluido, né? Iria, né, de repente, não, desfocar mesmo do trabalho que ele veio fazer. Então, a gente vê que ali, nesses livros aqui do próprio Ranieri, que eu adoro, esse outro do Peixotinho, que tem as nossas atas, tu pega cada ata daquela e tu vai lendo, aí você vai vendo detalhado como foi esse processo dentro da Casa Espírita. Ali também, aqui nesse livro, tem lá o hino que Sheila deixou escrita, né? Direta. Deixou lá na gaveta. Quando viram o hino, estava lá. Tem também, qual foi o outro caso ali que eu vi, que eu não Porque escrita falei? direta tem aquele bilhete do André lá nas batatas, no saco de batatas. Ainda teve esse também. Está escrito aqui no saco de batatas, isso aí, né? Então, foram muitas materializações. Claro que as pessoas ainda eram um pouco incrédulas, né? O início estava ainda se afirmando com o nosso querido Chico Xavier, com as obras que ele trouxe, né? Mas são muitas experiências. Nossa, ali tem muitas experiências que o Ranieri fala. E sobre a. Fala. Diga, termina, termine. Não, não, pode falar. Sobre essa incredulidade a que você se referiu ainda há pouco, os nossos companheiros mais antigos no grupo espírita André Luiz, eles dizem que certa vez um pai foi lá com a dor de um filho recentemente desencarnado e ele teve a bênção de ver o filho materializado e de conversar, falar com o filho materializado. E dizem esses companheiros mais antigos da casa que quando esse senhor saiu da reunião, ele disse: realmente era o meu filho, mesmo assim eu não acredito. Eu não acredito. Pois é. Então, para ver como nós somos seres complexos e diante dos grandes descortinos que o Espiritismo vai nos abrindo e nos explicando, mesmo assim, nós somos renitentes. E ainda preferimos as nossas convicções, entre aspas, às realidades transcendentais que nos chegam através das mãos operosas, dos corações iluminados dos nossos mentores, não só no André Luiz, mas em toda parte, quando todos nós recebemos em todo o planeta as benemerências dessa dedicação, dessa datividade dos nossos mentores queridos. Como Ranieri, nós ainda às vezes não acreditamos nos nossos próprios olhos. Quem está falando é a Léa Brum? Léa. Ô, Léa. A Léa é médica e você está falando de quê, Léa, por favor? Constantina, no Rio Grande do Sul. Sim. Assim, e o que você disse do quê? Agora há pouco, do Ranieri. O que você falou que não acreditamos nas coisas, Sim. ainda é difícil acreditar, nós ainda somos como Ranieri. Não acreditamos nem no que os nossos próprios olhos nos Próprios mostram. olhos dele.
É verdade. É o da complexidade do ser humano, né? É, e as materializações no lar de Frei Luís, lá do Dr. Paulo César Frutuoso, acho que foram até 73 no máximo, 1973. Não, elas foram. Eu não tenho exatamente o ano, mas eu acho que foi além disso, além de 73. Eu também sou muito chegada ao Lar de Frei Luís, faço palestras lá há muitos anos, somos amigos, Paulo e eu acho que foi quando o médium que trabalhava lá como o médium de efeitos físicos desencarnou. Mas isso foi mais recentemente, não foi em 73, não, foi além disso, Leia. Mas eu não posso precisar exatamente o ano, porque não me ocorre aqui o ano em que desencarnou o médium. Agora, há uma, há uma questão que eu vou aqui prometer de uma certa forma, e vou pedir ao Carlos que nos ouve, eu vou. Vamos tirar, Valéria, lá no Grupo Espírita André Luiz, vamos fotografar essas. Ah, Não é? Tudo isso. isso que você Vai ser citou, nós ótimo. vamos Se conseguir fotografar colocar aí. e nós vamos incluir isso para os nossos companheiros que nos acompanham, para estarem também com essa informação visual do que a Valéria relatou aqui com a descrição oral. Então, agradecendo ao José Grosso tudo que temos recebido desse espírito amoroso. Agradecendo a você, Valéria, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil agradece estes momentos de carinho, os momentos elevados em que nós damos graças por estarmos, de uma certa forma, em contato com esses espíritos como Zé Grosso e tantos outros, que lá no Grupo Espírita André Luiz e com tantos outros de outras casas com os quais nós também temos muita, digamos, familiaridade ou muita regularidade de falarmos e de recebermos o influxo dessas bênçãos por sobre nós, todos eles. Então, muito obrigada. O ICEB agradece a Valéria Carneiro de Barros ter trazido as emoções da trajetória do nosso querido irmão, companheiro, amicíssimo José Grosso, podemos dizer assim. Então, nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda, as bênçãos que vivemos hoje nos enlevos da amizade entre planos diferentes de existência. Vamos orar com Rosa Rita Martins, nossa vice-presidente. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual, e a toda a cúpula espiritual do nosso querido ICEB, agradecendo essas palavras, a história de José Grosso, tantas informações importantes, tantas manifestações que foram muito importantes nas décadas anteriores para que a doutrina espírita se estabilizasse no nosso meio. Agradecemos a professora Valéria, por essas informações que nos trouxe. Para mim foram muito importantes. Eu tinha lido alguma coisa, mas não conhecia tanto assim a fundo a história desse espírito que tanto tem colaborado, não só na divulgação, mas no atendimento a tantas, e na ajuda a tantos necessitados que procuram as casas onde ele trabalha. Assim, com esse agradecimento, vamos encerrar nossa reunião de hoje, pedindo a vós, Jesus, Mestre amado, que continues olhando pelo nosso planeta,
que possa estender vosso manto de paz e luz em todos os cantos onde ainda temos tantas desavenças e discórdias e guerras. Que a vossa paz, a paz de Jesus e a paz do nosso Deus possa se estender por todo o nosso planeta. Graças a Deus.